Boa noite, meus amigos, saudações alvinegras, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Depois de 3 semanas aí, voltando a postar, né? E hoje vamos estar falando um pouco sobre o Ceará e Londrina, que foi hoje, foi umas horas atrás, e agora já em casa, tive tempo um pouco de falar sobre o jogo, né? O Ceará que começou hoje com Richard, Luizão e Éder, Alex Silva e Fernando nas pontas, Dieguinho, Júlio César, Vina sendo o 10, e lá na frente Fernando, Wendel e o Alano, né? Cara, antes do jogo eu imaginava que o Ceará contra o Londrina fora de casa fosse brigar mais pela vitória, pelo Londrina ser um time que na teoria vai brigar para não cair, time extremamente limitado, que não tem jogadores muito conhecidos, nem que jogam muito bem, né? Enfim, eu imaginava que o Ceará sim ia se impor mais no jogo, ser mais ofensivo e tentar a vitória, né? Nem que seja 1-0, 2-1, vitória mais apertada. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente, né? O Ceará que desde o começo do jogo se apequena ali, se contenta muito com empate, faz muita cera, sem muita vontade de estar fazendo gol e pegar uns 3 pontos fora de casa que seriam muito importantes. E acaba que o time jogou sempre pelo empate, né? A partida inteira. Enfim, muito ali se defendendo, sem conseguir sair muito com a bola. O Londrina que, pelo menos no começo do primeiro tempo, até uns 20, 30 minutos, não deixou basicamente o Ceará sair com a bola. O Ceará tentava dar toques, ficar tocando a bola por ali, depois do goleiro, né, repor e tal, e não conseguiam passar ali do meio campo, a bola não chegava nos pontos, no atacante. O Londrina que fez uma pressão muito boa, né, na saída de bola do Ceará, pelo menos no primeiro tempo, quase no primeiro tempo inteiro, eu acho. Será que quase o jogo inteiro não teve chances, na verdade, né, de gol? Não estou muito no gol. Agora de cabeça eu só lembro daquela bola que o Pedro Henrique acabou errando quando ele entrou. E teve um chute também, não lembro de quem foi agora, mais perto do final do jogo. Mas foi quase ali no meio do gol, o goleiro fez uma defesa boa. Mas não, tipo, eu não consigo lembrar momentos que o Ceará fez Londrina passar sufoco, né? O Ceará jogou bem de boa, assim, se contentando com o empate, sem ser muito ofensivo. As alterações foram a primeira que o Pedro Henrique entrou no lugar do Vina, fazendo com que ele fosse para a ponta, e o Alano, que antes estava mais na ponta ali, às vezes centralizado, fosse realmente jogar de 10. Aí depois entrou o Lucas Lima no lugar do Dieguinho, que eu não entendi muito bem porque ele botou o Lucas Lima, e o Júlio no lugar do Fernandinho. Essas duas foram feitas ao mesmo tempo, né? Já no segundo tempo, todas as substituições no segundo tempo. Entrou o Richardson no lugar do Júlio César. O Júlio César tinha sentido a coxa, se eu não me engano. E o João Gabriel entrou no lugar do Alano, já perto ali de terminar a partida. O que eu acho dessas substituições? O Pedro Henrique eu realmente colocaria no lugar do Vina ou do Alano, ali pelo começo do segundo tempo. Agora eu não entendi esse Lucas Lima entrar no lugar do Dieguinho. Eu pensei que ele ia colocar o João Gabriel no lugar do Dieguinho ou do Júlio César já, de cara. Mas não era o que eu faria, mas eu pensava que o técnico ia fazer isso. Ele não fez. Botou o Lucas Lima, que não gostei da partida dele hoje. Muitos erros, né? Não acho que ele deve nem ser um dos 5 que vão entrar em todos os jogos. E, por exemplo, eu prefiro muito mais um João Gabriel, um Zanocelo quando voltar, que com certeza deve ser titular. Até um Richardson, que é mais de marcação, eu acho que seria mais interessante que o Lucas Lima. Lucas Lima que eu não sou muito fã, não gosto muito do futebol dele. Sim, tem jogos que ele joga ok, mas na maioria dos jogos ele joga bem abaixo do que ele pode demonstrar, né? E entrou o Júlio no lugar do Fernandinho, que ele é um jogador de ponta, né? Um cara da base, que vem como um Melk ali, procurando um lugar no time, ter a visibilidade dele para outros clubes também. E não julgo muito, né? Sim, o outro ponto que o Ceará tinha no banco, tinha o Gustavo Prado, mas ele é mais atacante, né? E o Pedro Henrique tinha entrado. Tinha o Melk, né? Mas sim, o Júlio também é da base, nada contra ele ter entrado. Mas agora o Lucas Lima, eu não colocaria no lugar do Dieguinho. Richardson, que entra no lugar do Júlio César, mais por causa da lesão, porque eu não acho que ele entraria, o Júlio César iria sair nesse jogo, só se fosse pelo final, né? E o João Gabriel entrou no lugar do Alano ali. Eu que sou fã do futebol do João Gabriel, o cara joga muito bem, fez 2 assistências contra o Cuiabá, né? Fez um excelente passe também no Clássico Rei da Copa do Nordeste. Ele deu o passe do jogador que fez a assistência do primeiro gol, se eu não me engano. Enfim, o que eu faria na minha visão? Tô vendo aqui do lado que tem um papel que eu fiz umas anotações. Tá, no intervalo eu botaria realmente o Pedro Henrique no lugar do Vina, que foi o que ele fez. Mas eu também colocaria o João Gabriel no lugar do Alex Silva, lateral direito. Por quê? Porque o Ceará, os 2 meias do Ceará,
que estão mais abaixo do 10, que era o Dieguinho e o Júlio César, ambos fazem a lateral direita. Então, a partir do momento que eu coloco o João Gabriel no lugar do Alex Silva, eu consigo botar o João Gabriel mais ali pelo meio e baixar o Dieguinho ou o Júlio César ali para lateral direita. Eles que ficariam ali na lateral direita, mas com o Ceará indo com o time para o ataque, poderiam ocupar mais o meio campo do Ceará, talvez. Porque no jogo inteiro, todos os jogos geralmente que tem Fernando e o Alex Silva nas pontas, eles acabam sendo muito ofensivos. Principalmente o Fernando e Fernandinho pela esquerda, né? O ponta e o lateral ficam muito juntos lá na frente e tal. E o Alex Silva também sobe muito, principalmente porque o Alano estava na ponta. Então acaba que o Alano na ponta vem centralizando mais, por também ser um 10 como o Vina, né? E muitas vezes a gente vê no jogo o Alano entrando no meio e o Alex Silva disparando na lateral. E quando isso acontece, geralmente a gente tem lá na frente o Wendel, Vina e Alano mais no meio, Alex Silva lá na frente, Fernandinho lá na frente e um Fernando que muitas vezes aproveita e vai também. Isso faz com que ele só tenha mais na defesa para recompor o time, para trocar uma posse de bola mais atrás. Os dois zagueiros, Éder e Luizão, e o Dieguinho e o Júlio César muitas vezes perdem as oportunidades de estarem indo mais ao ataque, né? Então, tipo assim, a partir do momento que eu tiraria o Alex Silva, eu perderia uma peça na direita. Mas eu tô colocando o Pedro Henrique no lugar do Vina. Então, o Alano ficaria de 10, o Pedro Henrique iria disparar na direita, e na lateral direita seria um Dieguinho ou um Júlio César que iriam compor mais um meio ao invés do ataque. Porque no ataque a gente já teria os dois pontas, o 9 e o Vina, ou o Alano, né, o que ficasse de 10 ali. E um meia mais atrás, podendo ir mais ofensivamente, né? Ou um Dieguinho, o Júlio César, ou o João Gabriel, que provavelmente seria ele, que joga até mais na frente às vezes. Então isso que eu teria feito já no intervalo de jogo, para propor uma proposta onde o Ceará conseguisse tocar mais a bola pelo meio, sair jogando melhor, e com dois pontas mais velocistas, porque o Pedro Henrique é mais rápido, querendo ou não, do que o Alano, com dois pontas ali que iam buscar jogo direto, né? E quando não conseguissem, poderiam voltar a bola aqui no meio, o Ceará ia se recompondo e tentando outras maneiras de atacar. Então, eu não teria colocado o Lucas Lima, por exemplo, como eu falei, e o Júlio foi já um pouco depois, na verdade, né? No intervalo ele botou só o Pedro Henrique. Mas, enfim. Na minha opinião também, o Melk e o Sanches poderiam ter entrado no jogo de hoje. Talvez um Melk no lugar do Fernandinho. Um Sanches no lugar de um Fernando, talvez também. O Sanches eu gosto muito do futebol dele. Me deixou muito contente, né? As atuações dele. Enfim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa específica. Mas falando aqui sobre o Londrina, que é um time que hoje deu a sensação que jogou bem, porque o Ceará não quis jogo, não quis ir pra cima, não quis ser ofensivo, então acaba que a gente tem a visão do Londrina de ter sido um time muito bom, um time ali que buscou sempre ser muito ofensivo, mas eu acho que a gente teve essa sensação pelo futebol que o Ceará apresentou, porque o Londrina ali é um time extremamente limitado, que sem dúvidas vai brigar realmente pra não cair. Na segunda página da tabela, não acho que o Londrina vai ficar em oitavo, nono lugar, por exemplo. Vai ser realmente para não cair, né? Enfim, e o Ceará que perde a chance de ganhar 2 pontos a mais, né? Se contentou com o empate, achou que tava tudo bem. Então, né? Acabou sendo 0-0 o jogo, né? Enfim, é isso mais ou menos que eu queria falar, dar um pouco da minha opinião sobre essas alterações também, né? Que eu acho que ele poderia ter melhorado. Júlio César também teve lesão, não sei dizer exatamente o que foi, quanto tempo ele deve ficar fora, mas creio que não seja nada demais também não, né? Então foi isso. Obrigado aí por terem assistido, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!